Fala galerita, semana tensa para o mercado porque temos duas informações valiosíssimas aí. A primeira é a eleição para o Congresso dos Estados Unidos, que vai acontecer no dia 8, e a segunda é a divulgação do índice de preços ao consumidor no dia 10 do 11. Então vamos ficar atento porque tudo isso vai afetar o nosso mercado também, ainda que os dados on-chain mostrem grande resiliência no seu caminho. Veja aí! Eu sempre mostro para vocês as zonas de suporte e resistência e vejam aí que o Bitcoin estava tentando romper a zona aí dos 21 mil dólares, conseguiu, chegou a romper, mas logo retraiu e novamente estamos batendo cabeça aí nesses 21 mil dólares. E essa semana, por essa apreensão que nós estamos sofrendo no mercado, todo mundo de olho no que vai acontecer lá nos Estados Unidos e obviamente que vai afetar diretamente todas as análises que forem feitas antes dessas datas, tá bem, pessoal? Então fiquem atentos lá, se inscrevam no grupo do Telegram e vocês acompanham as nossas conversas diariamente e podem ter ideias aí do que fazer nos seus trades, tá bem? Bom, o que eu tenho para dizer é que os dados on-chain eles estão em equilíbrio agora. Eu vou mostrar para vocês que a força compradora e a força vendedora demonstram um grande equilíbrio nesse exato momento. Nós testamos aqui esse suporte aí rápido, né? Não chega a ser um suporte mesmo, em 20.400 dólares e logo estamos aí nessa pequena onda e pode ser que a gente fique preso. Se a gente perder esse fundo aí, nós temos uma resistência um pouquinho mais forte em 20 mil dólares, e aí você vê pela intensidade das curvas, né, que essa é um pouco mais forte ainda, e essa mais resistência aí, maior suporte em intensidade das curvas seriam esses dois últimos aí, 19 mil e 19.500 dólares aproximadamente, ainda que se continuar essa luta entre a força compradora e a força vendedora, é possível que a gente fique aí preso nessa região, esperando então os acontecimentos lá nos Estados Unidos, tá bem? Bom, como que está a força compradora? A força compradora, monitorando aí o número de transações, nós temos que ela estava na semana passada em 266 mil transações diárias e agora nós estamos com 264 mil transações diárias, ou seja, nós temos aí uma queda menor do que 1% para o número de transações. Já o número de endereços ativos, nós temos uma pequena subida de 912 mil endereços ativos para 920 mil endereços, então uma leve subida, mas menor do que 1%, então equilibrando as forças aí. Nós temos os endereços novos, o pessoal jovem chegando na rede, que saltou de 419 mil para 422 mil endereços novos abertos diariamente. Então a rede continua crescendo, só que numa intensidade aí que essa semana não mostra uma grande alta, aí tem uma alta menor do que 1% também. Então só o hash rate que caiu um pouco também depois da semana passada, né, pessoal, de ter batido all time high, toda a sua história, baixou aí de 267 exahashes por segundo para 259 exahashes por segundo. É até meio que natural, depois de uma alta tão grande, um pequeno recuo. Aí nós tivemos um recuo em torno de 3%. Então o que se observa aqui na força compradora? Nós temos dois dos indicadores apontando uma subida menor do que 1%, e dois indicadores aí também apontando queda, então mostrando que a força compradora está em equilíbrio nesse exato momento, aguardando os acontecimentos do grande mercado, tá bem? E na força vendedora, aqui eu vou mostrar para vocês duas curvas onde mostra a atividade do supply de menos de 180 dias até 180 dias, ou seja, seriam os short term holders, né? O pessoal de curto prazo, e coloquei aqui o supply ativo de até um ano que acompanha o pessoal
pouco mais os long term holders, né? Os de mais longo prazo. Percebam que eles acompanham o preço, né? Então, quando você vai lá para os fins de 2014, você vê que quando está na alta o preço do Bitcoin, a atividade, tanto do 1 ano quanto do pessoal de 180 dias, que está em vermelho aqui, e em verde está o pessoal do 1 ano, está em alta. E depois, quando cai, quando ela vai para o bear market, cai também a atividade desses dois grupos, tá vendo? Então, quando o preço vai lá para 200 e poucos dólares, a atividade deles, o número de bitcoins que estão sendo negociados com até 1 ano, com até 180 dias, cai muito. E depois ele vai subir quando? Na grande subida do penúltimo bull market, né, que foi em 2017, lembram? 2017 subindo aqui, quando chega lá em dezembro de 2017, eles estão com a alta atividade das suas moedas, ou estão vendendo as suas moedas aí, e depois, quando começa o próximo bear market, quando tem a grande queda, também cai a atividade desses dois grupos, certo? Atingindo a atividade mínima aí, quando o preço estava já na casa de menos de 10 mil dólares, tá bem? Isso vai mudar quando? Vai mudar em setembro de 2020. Estão com saudade, né, pessoal? Quando estava 10 mil dólares e o preço foi disparar lá para os 60 e poucos mil dólares em maio. Então veja que a atividade deles aumentou muito, certo? E aí a atividade deles, aí desses dois grupos, vem caindo desde então, tá? Desde maio, ainda que nós tivemos a alta no final de dezembro, essa atividade deles vem diminuindo, e agora caiu mais um pouco. Essa semana a atividade do pessoal de 1 ano aí diminuiu um pouquinho, a atividade do pessoal de 180 dias aumentou um pouquinho, aproximadamente 100 mil bitcoins diminuiu de um e aumentou 100 mil bitcoins do outro, então também manteve a força vendedora em equilíbrio, tá bem? Também a gente pode ver isso no supply ativo de mais de 1 ano, última vez que ele foi ativo, né, por mais de 1 ano, então a gente observa aí que vinha subindo, mostrando o efeito dos holders, né, deles guardando as suas moedas, e agora cai um pouco. É normal essa atividade aumentar, em especial, como eu falei para vocês, a gente sempre fica olhando porque esse ciclo desse indicador é exatamente contrário ao preço do Bitcoin, né? Então, quando ele começa, a porcentagem começa a cair, ou seja, esse pessoal começa a colocar as suas moedas para vender, então o preço vai subindo até atingir um topo. Então, isso aconteceu aqui também, e depois começou a cair, e agora o preço, depois de ter caído tanto, ele subiu aí esse indicador, mostrando então que nós podemos aí estar nos aproximando de uma reversão, tá bem? Então percebam que tanto a força compradora quanto a força vendedora estão em equilíbrio nesse exato momento, aguardando o grande mercado. Ainda que no relatório da Glassnode eles colocam aí devagar, mas firme, né? Ou seja, devagar, mas seguro. Ainda que ele esteja com um crescimento não muito rápido como a gente imaginava, ele está sendo um crescimento seguro, baseado no quê? Baseado na consciência dos holders, né? De longo prazo. Eles estão construindo uma estrutura que, ainda que seja jovem, está começando a mostrar, tá vendo? Ele fala que são sinais muito cedos ainda desse aquecimento positivo, mas eles começam a observar uma pequena mudança que obviamente nós vamos ter que acompanhar nas próximas semanas para ver se ela se confirma. Mas o que começamos a perceber é que ainda que nós estejamos com um mercado mundial muito ruim, a estrutura dos ciclos do Bitcoin não está muito diferente do que vimos das outras vezes. Quais são esses sinais que estão demonstrando para a gente que a estrutura continua a mesma? A primeira, eles mostram como que estão as posições dos detentores de moedas, para depois mostrar durante o relatório a dinâmica do mercado, tá bem? Primeiramente, o que a gente está vendo aqui é a posição dos holders, né? A mudança de comportamento dos holders. Então, o que a gente observa? E durante o pico que nós tivemos lá na época de abril até maio de 2021,
eles distribuíram moedas, chegaram a distribuir 150 mil bitcoins em um único mês, somando todo esse movimento, integrando todos esses gastos, todas essas moedas vendidas, eles venderam aí mais de 450 mil bitcoins durante esses 4, 5 meses aqui, bem? E de lá para cá, o que eles começaram a fazer? A acumular Bitcoin, acumular, que são essas zonas verdes que vocês estão observando. Então a gente bateu uma alta histórica já agora. E o que nós estamos aqui? E nesse período desses 8 meses subsequentes, eles já acumularam nada mais, nada menos que 500 mil Bitcoins. Então mostrando a confiança que os holders têm na rede Bitcoin. E a gente pode ver também que os mãos de alface, né, os short term holders, como eu mostrei para vocês no gráfico lá da Coinmetrics, ou seja, o supply ativo aí com menos de 6 meses, a atividade deles também veio diminuindo. Então veja a atividade alta deles aqui quando teve o pico do Bitcoin, e agora a atividade deles está baixíssima, está equivalente ao período de janeiro de 2016, quando a gente estava no bear market lá de 2016, no bear market que nós tivemos em 18 e 19, nem chegou no nível que está agora. Então nós estamos com poucas moedas também na mão dos short term holders. E a gente pode olhar moedas mais novas ainda para tentar entender como que está isso daí. Então veja que aqui a gente está olhando o Hodl Waves das moedas. Então, desde 24 horas até 3 meses, tá? Então, são essas cores diferentes, sendo que aqui 24 horas as mais escuras e conforme vai ficando mais velha, mais clarinha. Percebam que elas também batem os picos, né, com os topos do Bitcoin. E quando está no bear market, nós chegamos no fundo deles. Ó. Então, observe que nós chegamos no fundo aqui, no fundo aqui. Olha onde nós estamos agora. Nós estamos num valor inferior aos que nós vimos nos últimos bear markets. Na parte final do relatório, eles começam então a observar a dinâmica dos bitcoins, como está essa operação comparado com os ciclos anteriores. Então eles dividem aqui os danos, as reservas de risco. Então ele mostra que existem sempre 3 fases. Existe a fase 1, onde tem um incentivo, né, para a gente vender, porque o price action começa a cair, então as pessoas vendem, depois essas vendas começam a cair, né, rapidamente. Depois nós temos um período que eles chamam de fase 2, que é um período de incentivo para acumular, para os holders começarem a acumular os bitcoins. E finalmente nós temos a fase 3, onde existe um incentivo para o início das vendas desses holders. Então percebam que eles encaixam aqui o período que nós estamos vivendo agora, um período similar que a gente viveu nos últimos bear markets, quando realmente ia começar aí um novo rally. Então fiquemos atentos, pessoal, porque as estruturas estão muito similares aos ciclos anteriores. Para concluir, galerinha, fiquem atentos então que essa semana tem essas 2 notícias importantes. Uma no dia 8, outra no dia 10, não perca nada disso. Mas pelos dados on-chain, o que eu posso dizer para vocês é que os holders continuam insensíveis ao preço, detendo os bitcoins em suas mãos. E isso nada se difere dos outros ciclos que observamos na história do Bitcoin. E obviamente você não vai querer ficar de fora, tá bem? Grande abraço para vocês, meus amigos. Tenham uma excelente semana e nos vemos na semana que vem.